né? Ao passo de que um estudante que já está numa escola conectada com práticas pedagógicas mais contemporâneas, como é o caso da Escola Hub, ele é um estudante que ele não depende de alguém falar para ele que ele tem que aprender. Ele já tem prazer em aprender, ele já tem uma curiosidade que despertou, ele sabe pesquisar, ele sabe achar o conhecimento, ele sabe problematizar. Então ele não depende de alguém mandar, ele faz o aprendizado dele acontecer, porque ele naturalmente está curioso, né? Fala galera, tudo bom? Mais um episódio aí da nossa segunda temporada do Quinto na Mesa. Hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar o Thiago Almeida, ele que é o gestor lá da Escola Hub, uma escola de Juiz de Fora que está trazendo uma metodologia, um conceito de aprendizado totalmente novo. Eu tive o prazer também de ter aula com ele, foi onde eu conheci, na época a gente estava no começo do 4 na Mesa, então a metodologia de projeto dele foi muito importante porque eu aprendi muita coisa ali na aula, me ajudou muito a trazer para dentro da nossa empresa também os aprendizados que ele propôs. Hoje, né, ele já está aí com a Escola Hub e está com um novo projeto aí e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Thiago, um prazer ter você aqui, queria agradecer a participação. Fala, Vitor, tudo bom, cara? O prazer é todo meu. Eu tenho dedicado a minha vida aí há quase 10 anos a trabalhar com educação, então toda a oportunidade de poder relatar, conversar, debater, criticar, eu entendo ela como um ato educativo, então é um prazerzão poder contribuir com vocês e com a galera que acompanha vocês. Bacana demais. Thiago, antes da gente falar um pouquinho da Escola Hub em si, eu queria que você contasse para a galera, né? Eu conheci, achei muito bacana a sua história. Quem que é o Thiago? De onde que ele veio? Queria que você passasse um pouquinho para a galera, a sua trajetória aí, antes da Escola Hub em si, como é que foi isso aí? Beleza. Olha, eu costumo dizer que o que eu sou mesmo é um professor. Thiago é um professor. A minha vocação, a minha paixão, o meu prazer, a minha identidade toda é de professor e é como eu pretendo terminar a minha vida profissional, formal. Mas eu faço muitas outras coisas. Eu também sou pesquisador, sou empresário, empreendedor. E eu, acima de tudo, Vitor, eu me considero um professor que, num dado momento da sua vida, decidiu deixar sua maior paixão, que é a sala de aula, para se dedicar a um propósito que é transformar positivamente a educação brasileira, tanto as escolas quanto as universidades. Eu sou um apaixonado por estudar e por aprender, mas 90% das experiências de aprendizado formal que eu tive na minha vida foram péssimas, muito ruins. E eu sempre fui muito mais feliz aprendendo fora da escola do que dentro dela. E é por isso que eu talvez sempre tenha tido uma vontade muito grande de ser um professor. Eu comecei a ser professor muito cedo, por isso, porque sempre me encantei muito por pensar formas diferentes de ajudar as pessoas a aprenderem. E sempre me fascinou a ideia de conseguir ajudar as pessoas a se encantarem pelo conhecimento, se encantarem pela aprendizagem. Então é isso, eu sou um professor. Agora, em termos de carreira, minha carreira, ela basicamente está dividida em três grandes momentos, né? Minha formação, eu sou formado em administração, com ênfase em marketing pela SPM Rio, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tenho mestrado em administração pela PUC Rio e doutorado em administração pelo COPEAD da UFRJ. A minha carreira profissional, ela se divide em três grandes momentos, como eu disse. O primeiro deles foi o início propriamente dito, sendo um profissional de marketing e comunicação. Comecei minha carreira numa agência de publicidade em Juiz de Fora, uma agência que não existe mais, se chamava Mostarda Propaganda. Depois eu acabei voltando para o Rio, comecei minha trajetória na L'Oréal, trabalhei por 5 anos na L'Oréal, empresa de cosmético, maior empresa de cosmético do mundo naquela época. Comecei trabalhando na área de marketing, tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, fui trabalhar na L'Oréal na França, num escritório que a L'Oréal tinha em Paris, chamado Zona América Latina, que basicamente cuidava do business da empresa do México ao Uruguai. Então eu cuidava
de projetos de novos produtos que seriam lançados em todos esses países simultaneamente. Foi uma grande experiência para mim, isso foi há 11 anos atrás, foi uma grande experiência para mim, eu costumo dizer, principalmente para eu entender o que eu não queria para a minha carreira. E eu, lá, 11 anos atrás, na L'Oréal, eu tomei a decisão, eu estava com 24 anos na época, e eu tomei a decisão de que quando eu voltasse para o Brasil, eu ia começar uma transição de carreira para a área educacional, que era a minha grande vocação, era a minha grande paixão. Então eu pensei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou criar um museu ou eu vou criar uma escola. Eu voltei para o Brasil e 1000 coisas aconteceram, continuei trabalhando na L'Oréal por mais 3 anos, trabalhei nas áreas de trade marketing, inteligência comercial, fui coordenador de novos negócios, trabalhei com um mega projeto dentro de favelas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de estruturação de um canal novo de microdistribuição. E, paralelamente, eu fui fazendo a minha transição de carreira para a área educacional. E aí começou a segunda fase da minha carreira, que foi quando eu efetivamente fui professor. Então, durante aí praticamente entre 4 a 5 anos da minha vida, eu basicamente trabalhei como professor. Professor do ensino superior, fui professor do IBMEC, uma escola de negócios no Rio, São Paulo, BH. Fui professor da própria SPM no Rio. Lecionei algumas disciplinas pela educação corporativa, tanto do IBMEC quanto da SPM, programas de pós-graduação. Trabalhei também como pesquisador, publicando muita coisa, pesquisando muita coisa. E ao final dessa trajetória, começou a se alinhavar a terceira fase da minha carreira, né, que é a fase atual em que eu estou, que foi a fase onde eu comecei a trabalhar com o que eu chamo de Learning Sciences, ou Ciências da Aprendizagem, e que eu também chamo de inovação pedagógica. Perfeito. Foi um momento onde efetivamente eu comecei a me especializar na criação e no design de novos processos de ensino-aprendizagem. E no âmbito amplo, seja no sentido de desenhar novos cursos, desenhar sala de aula inovadora, desenhar experiência de aprendizagem, criar metodologias, experimentar metodologias novas, criar novos modelos de avaliação. Eu fui diretor de inovação pedagógica do Centro Universitário Celso Lisboa, uma faculdade do Rio de Janeiro, que criou um projeto fantástico de inovação pedagógica, eu diria revolucionário. E, em paralelo a isso, dei sequência a muitas pesquisas relacionadas ao processo de inovação. E aí, em 2017, eu tomei a decisão de resgatar o sonho antigo, lá da época que eu morava na França, que foi criar o museu ou a escola, e eu decidi criar a escola, e assim nasceu a Escola Hub. Então, a Escola Hub, ela é resultado de uma trajetória como executivo, como empreendedor. Eu sempre tive pequenos negócios, paralelamente à minha carreira profissional em empresas. Resultado do meu trabalho como pesquisador e como educador. Então, o desejo era criar uma escola de educação básica que começasse lá com os pequenininhos, fosse até o ensino médio, capaz de oferecer aos estudantes uma experiência de aprendizagem relevante, contemporânea e que fizesse sentido para eles. É assim que tudo nasceu. Então, né, você juntou aí um pouco essa vivência de mercado, né, uma noção de mercado muito legal. Eu que escutei essa história da L'Oréal mais a fundo lá quando a gente teve aula, é uma história bem bacana mesmo. O projeto na favela que você foi mais a fundo é bem bacana, é uma história bem bacana. Eu acho que você juntou uma prática de mercado bacana, a vontade, né, de fazer diferente, com a experiência dentro já da sala de aula, combinou tudo isso. E aí veio a Escola Hub, né? A Escola Hub, que é uma escola, eu acho que por definição, né, contemporânea, focada muito em criatividade, né, em colaboração, uma metodologia focada 100% em projetos, né? Tem uma disrupção da forma de transmissão de conhecimento expositivo, né? Eu acho que não tem tanto isso. E eu queria que você só passasse um pouquinho, né, para a galera o que significa tudo isso que eu falei, né? Na sua visão, o que significa isso, o que esse conceito traduzido na prática significa. Tá bom. Bom, a Escola Hub, em primeiro lugar, né, é importante dizer, ela é uma escola de educação básica, autorizada e credenciada pela Secretaria de Educação. As pessoas às vezes perguntam, poxa, mas é uma escola tão diferente, como é que fica a parte da lei? Simples, a gente segue a lei à risca.
né? O que as pessoas não sabem é que desde 1996 existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que já oferece às escolas um conjunto de possibilidades de se organizarem de formas diferentes. Perfeito. Bom, a Escola Hub, ela é uma escola que vai da educação infantil, né, lá do que a gente chama do maternal, 2 anos de idade, até o ensino médio. E ela é uma escola que se organiza de uma forma diferente. A Escola Hub, ela é uma escola que se propõe a trabalhar com o que a gente chama de personalização da aprendizagem. Então, o que nós personalizamos? Nós personalizamos o que os estudantes vão aprender, nós personalizamos como eles vão aprender e o contexto em que eles vão aprender. Para a gente conseguir personalizar a aprendizagem, a gente precisava de um eixo pedagógico, metodológico, que permitisse isso. Portanto, a Escola Hub encontrou, numa abordagem chamada aprendizagem baseada em projetos, o caminho para fazer essa personalização. Então, nós somos uma escola de projetos. O que isso significa na prática? Na prática, na Escola Hub, os estudantes eles vão aprender português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, não mais assistindo aulas, e sim através da realização de projetos reais. Então, na Escola Hub, a organização da experiência da escola, que chama de organização do trabalho escolar, ela não se dá mais através de aulas e disciplinas, e sim através de projetos interdisciplinares, que levam em consideração o interesse do estudante. Então, o estudante ele vai ser estimulado, né, a pensar e a ver aflorar o seu campo de interesse, e a partir desse campo de interesse que aflora, os educadores constroem projetos que vão conectar nesse interesse do estudante português, matemática, história, geografia. Então, o estudante ele pode estar interessado, vamos pensar assim, uma criança de 6 anos de idade que está aprendendo a ler e escrever, tá? Ela pode estar interessada e ela faz perguntas, né, do tipo, como é que eu posso proteger os cachorros da praça? Por que acontecem enchentes? Como é que uma pessoa fica grande? Essas são as perguntas que chamam a atenção dessas crianças. E é a partir dessas perguntas que a gente constrói os projetos delas. Você pode falar assim, pô, mas o que proteger o cachorro da praça tem a ver com português, matemática? Tudo a ver. Você pode primeiro elaborar, você constrói o projeto com um conjunto de etapas em que primeiro ela vai contar quantos cachorros tem na praça. E aí ela vai estimar quantas casinhas de proteção ela vai ter que criar. Depois ela vai trabalhar, vai escrever um flyer, onde ela tem que comunicar, ela está trabalhando em produção de texto, comunicar para as pessoas do bairro como é que elas devem proceder para proteger esses animais da praça. Então, você consegue trabalhar todos os componentes curriculares no contexto de interesse da criança. Assim como os mais velhos já trazem questões mais sofisticadas, como, por exemplo, eles querem saber como comprovar a existência de alienígenas. Porra, é uma pergunta sofisticada que vai envolver um monte de coisa, né? E te permite trabalhar tudo o que você quiser. Então, essa é a essência da Escola Hub. Para isso acontecer, a gente tem um modelo de gestão que é muito singular e ele é muito diferente, porque o modelo pedagógico é muito diferente. E o que as nossas famílias percebem é que essa escola que tem uma abordagem metodológica muito diferente, ela também gera resultados que são muito diferentes. Com certeza. Nessa questão, eu acho que, na minha visão, talvez seja mais assim, complicado, a primeiro ponto, assim, escolher o seu time de educadores, né? Como é que funciona? É diferente o processo de escolha? Porque eu acho que demanda muito mais do que do modelo considerado tradicional, né? O educador tem que ter muito mais ali maleabilidade, lidar com situações diferentes, né? Muito mais flexibilidade. Como é que é o processo de escolha, a relação educador com o aluno, como é que funciona isso? Na verdade, a gente diz que não é um processo de escolha, a gente diz que é um processo de descoberta, né? Ele se assemelha mais a um match do que a um recrutamento. Eles procuram, no caso. Porque nós somos muito procurados por educadores e, naturalmente, assim, tem muita gente inconformada com o modelo tradicional de educação. Essas pessoas já nos procuram naturalmente.
Assim como tem educadores que não estão minimamente interessados em trabalhar num outro modelo. Seja porque estão próximos da aposentadoria, seja porque estão acomodados, seja porque talvez não acreditem, porque são felizes no modelo tradicional, consideram que façam um bom trabalho. E é justo, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo dentro do setor educacional. O que nós basicamente fazemos? A gente, no nosso processo seletivo, a gente contrata os educadores com 8 meses de antecedência. Então, quem vai entrar em sala de aula, educador novo, que vai entrar em sala de aula na Escola Hub em fevereiro do ano que vem, vai começar a trabalhar em junho e julho desse ano. E ele passa 8 meses em formação. Entendi. Ele é remunerado para viver uma formação. Entendi. Então tem toda uma preparação bem específica, né? Tem. Porque ele não vai dar aula, porque não tem aula na Escola Hub. É uma experiência muito diferente para o educador. Quando eu vou entrevistar, né, os educadores, no final da entrevista eu faço a seguinte pergunta. Eu pergunto quão motivado ele está para trabalhar na Escola Hub. E normalmente as pessoas, né, demonstram uma motivação muito grande. E aí eu pergunto na sequência o seguinte, eu falo assim, me diz uma coisa, qual é a sua melhor aula? A aula que você considera a sua melhor aula? Eu perguntei isso para o Bernardo, que é o nosso professor de geografia do 6º ano. Falei, cara, qual é a sua melhor aula? E aí ele falou assim, ele todo empolgado, ele falou assim, cara, a minha melhor aula é uma aula sobre cartografia, e eu mesclo cartografia com história, e taranã, e ela é muito incrível, porque eles fazem mapa e tal. E aí no final eu perguntei para ele o que eu pergunto para todos, eu disse assim, e como é que você se sente sabendo que se você virar um educador da Escola Hub, você nunca mais vai dar essa aula? Aí ele parou, então, como assim? Eu falei, aqui não tem aula, você nunca mais vai dar essa aula. Como é que você se sente? E aí ele falou, caramba, agora caiu a ficha. Né? Agora caiu a ficha de que não tem aula. Porra, mas se não tem aula, o que tem? O que tem é um outro tipo de experiência, totalmente diferente. Né? Então, demora, por mais que você fale assim, é por projeto. Aí todo mundo pensar por projeto, então eu já sei, ele vai fazer um projeto. Não, não é bem assim. Não é vai fazer um projeto, ele vai viver um projeto. Que tem uma pergunta e um artefato final, mas que ele não sabe nada para fazer por ele, vai aprender durante o desenvolvimento do projeto. O papel do educador é totalmente diferente, a forma de avaliar é totalmente diferente. Ele vai fazer um projeto em colaboração, em equipe, vai ter um monte de conflito, de confronto. O estudante, ele na Escola Hub, ele aprende andando dentro da escola. Ele não é obrigado a ficar dentro da sala, ele não é obrigado a estar na mesma sala todos os dias. Ele trabalha com a equipe dele, pode trabalhar isolado, solitariamente, ele conversa com educadores de outras turmas. Eu tenho uma liberdade, é uma outra natureza de experiência de aprendizagem. E o que eu percebo é que os educadores realmente precisam de um tempo para se dar conta de como é que tem que ser a conduta deles num modelo como esse. Então, é por isso que é tão diferente. E no processo seletivo, basicamente, o que a gente não olha tanto para a parte técnica. Porque a parte técnica você resolve. Se a pessoa tem uma deficiência técnica, você consegue resolver isso com o tempo. A gente olha para o aspecto comportamental, visão de mundo, o quanto que esse educador tem uma visão de mundo alinhada com a nossa. Né? O quanto que ele acredita que escola tem que ser como a nossa é. Em segundo lugar, momento de vida. A gente já deixou de trazer pessoas porque o cara estava no primeiro ano do doutorado dele. Cara, o doutorado são 4 anos, vai te exigir muito. Não adianta, é impossível você conseguir, em alguns momentos, concatenar a experiência da Escola Hub com algumas outras atividades. Porque, eu sou professor do ensino superior e não quero abrir mão e tal, tudo bem, mas vai ser complicado. Ou porque tem um planejamento de vida distinto, planeja se mudar de cidade, né, e a gente faz um investimento de longo prazo na nossa equipe. Então, a gente olha esses fatores contextuais, porque a gente traz pessoas que vão ficar com a gente pela vida, né, que vão ficar com a gente por muito tempo. Esse é o nosso objetivo. Bacana. O projeto, no caso, o que vai trazer o conteúdo é mesmo o meio, né? O fim é bom, é interessante, o resultado final ali, mas é o meio que vai trazer muito o conteúdo, né? E eu queria saber um pouquinho como é que foi o ano de 2019. 2019 vocês já estavam, né, rodando, como é que foi a experiência na prática, como é que funcionou? Cara, o ano de 2019 ele foi um ano absolutamente incrível, porque a Escola Hub ela quadruplicou de tamanho ao longo do ano, em termos de número de alunos. E isso
exclusivamente por conta do boca a boca positivo gerado pelas próprias famílias que estavam lá. Muito surpresas com o processo, muito surpresas com os resultados que eles estavam observando nos seus filhos. Então foi um ano para a gente muito bacana, assim, porque foi um ano onde a gente deixou claro a potência do modelo pedagógico. Foi um ano de muito aprendizado, foi um ano onde a gente validou muita coisa, onde a gente validou o modelo pedagógico, o modelo de gestão, onde a gente refinou, melhorou, aprendeu, evoluiu em muita coisa, né? E foi um ano de crescimento. A Escola Hub, ela terminou o ano com 2 unidades, com outros 2 projetos de 2 unidades fora da cidade, fora do estado de Minas Gerais, para 2021, com o triplo do tamanho da equipe, com 4 vezes mais alunos, com um sentimento assim, positivo muito grande por parte da equipe, dos estudantes, das famílias que nos acompanham. Então, foi um ano muito desafiador, de muito trabalho, mas foi, eu diria, absolutamente incrível, assim, uma experiência fantástica. Que bacana, eu fico bem feliz de escutar isso, eu acredito muito no seu trabalho e no reflexo dele. Inclusive, a outra escola que abriu em Juiz de Fora, agora é a 2ª unidade, eu achei que vocês estavam mudando, na verdade, é a 2ª unidade já, no caso. É a 2ª unidade, Não, que segunda bacana. Unidade, ano que vem a gente está indo para Porto Alegre, São Paulo, está acontecendo, né? A rede está se formando. Então, 2018 foi o lançamento da escola. 2019, né, foi o ano das nossas validações, foi o ano da gente validar nossas premissas. 2020 é o ano que a gente chama de formação da rede. Esse ano a gente está formando uma rede. Estamos deixando de ser só uma escola e estamos virando uma rede, né, com mais de uma escola. Então a gente está fortalecendo o time de gestão, implementando novos processos, digitalizando processos, vivendo a nossa transformação digital. Então, já somos 60 pessoas, né? Uma equipe que cresceu. Então, desafios de gestão um pouco mais sofisticados. Não, bacana, fico bem satisfeito em saber isso. E aí, como é que foi, né, em 2020, o ano aí que era para começar mesmo a colocar o pingo no i, a desleixar, veio esse momento de crise, né? E aí, como é que isso impactou? Como é que está sendo, né? Questão de calendário, como é que vai ser durante o ano, vai voltar meio ano, tá tudo meio confuso, né? Como é que estão as ideias aí quanto a isso? Cara, então, pra gente está sendo muito sui generis essa experiência, esse momento, porque a escola não parou de funcionar. Então, diferentemente de outros segmentos, bares, restaurantes, comércio, que pararam de operar, estão parados, a gente não parou. Então, a gente basicamente teve que criar uma nova escola digital, online, em tempo real, rapidamente. A Juiz de Fora, né, tomou a decisão de paralisar tudo segunda-feira, se eu não me engano, dia 11 de março, acho que foi dia 11, dia 12 de março, uma coisa assim. E a Escola Hub tomou a decisão, né, de paralisar junto. Terça-feira, foi uma segunda-feira. Na terça-feira já não tinha mais aula. Na quarta-feira, os nossos estudantes já estavam tendo a experiência de aprendizagem digital rodando. Então, em 48 horas, a gente redesenhou o modelo pedagógico para colocar ele de pé no ambiente online. Então, os estudantes têm encontros ao vivo com seus educadores todos os dias, têm atividades, têm uma rotina estruturada. Teve que adaptar muita coisa para levar em consideração os fatores contextuais. Tivemos que ajudar as famílias a entender como é que se mexe nos softwares, nos aplicativos que nós implementamos. Tivemos que ajudar alguns educadores que tinham uma dificuldade. Tivemos que recriar muita coisa para fazer sentido no modelo onde o estudante está em casa, tendo contato com as pessoas pela tela do computador. E em uma semana a gente tinha um processo inteiro rodando, inclusive para as crianças de 2 anos de idade. A gente conseguiu criar um modelo que fazia sentido para as crianças de 2 anos de idade. A gente, já no primeiro dia da paralisação, na terça-feira, a gente lançou um projeto, uma iniciativa que nós chamamos de Escola Hub Open Source.
seja, nós abrimos uma parte da metodologia da escola, criando projetos e botando esses projetos nos nossos stories para que famílias e escolas do Brasil inteiro pudessem usar livremente isso com seus estudantes e crianças. E está lá salvo nos nossos destaques. Então, se você for lá nos nossos destaques, vai ter um projeto de educação infantil, um projeto Fundamental 1 para criança em alfabetização, um projeto Fundamental 2 para as crianças que já sabem ler e escrever e um projeto para as crianças de Fundamental 2, que foi relacionado às Olimpíadas de Tóquio. Então, demos uma resposta muito rápida para poder dar suporte às nossas famílias, né? As famílias muito preocupadas com as crianças durante esse processo. E a gente montou uma equipe de projetos especiais, que é uma equipe que envolve o Felipe Toqueto, que é o nosso líder de inovação, diretor de inovação, a Fernanda Centurião, que é a nossa gerente de desenvolvimento pedagógico, eu, mais algumas outras pessoas da equipe, que basicamente, diariamente, como se fosse uma espécie de um comitê de crise, né, que diariamente estão acompanhando tudo que está acontecendo e estão criando soluções para melhorar a experiência do estudante. Então, a cada dia, a gente coleta novas informações, coleta feedback das famílias, dos estudantes, dos educadores e melhora um pouquinho a experiência, porque a nossa leitura, Vitor, é de que a gente está falando aí de pelo menos entre 30 a 90 dias de paralisação de aulas presenciais. Então, não tem condição da gente ficar parado, né? Então, a gente quer desenhar um modelo, uma experiência que seja sustentável para o médio prazo. Não adianta a gente criar uma coisa que funciona por 2 semanas. A gente tem que criar uma coisa sustentável, bem estruturada, bem modelada, que vai funcionar bem durante talvez até 3 meses de suspensão de aulas presenciais. É isso que a gente tem feito. A gente tem tido uma resposta muito positiva assim, das famílias. O índice de presença está muito parecido com o das aulas presenciais. A gente está medindo a presença online, está muito parecido. As famílias estão gostando, as crianças estão muito felizes em poder terem o contato umas com as outras, o contato com os educadores. Então, para a gente está sendo uma experiência incrível. Outra experiência, né, de inovação, de ter que ter essa resposta de forma muito rápida. O que me preocupa, né, até queria conversar também um pouquinho como educador, né, que você tem essa visão. Nem todo colégio tem essa capacidade de resposta, tem essa adaptação. Então a gente tem muito jovem que está não parado, né, mas a gente tem as pessoas mais novas que às vezes perdem muito conhecimento nesses 30, 90 dias, vai confundir o calendário. Como é que você está vendo isso? Como é que é uma forma, talvez, de motivar a pessoa que está em casa a fazer alguma coisa diferente, a buscar o conhecimento? Porque muitas vezes você está ali na inércia e é difícil, né? Você sair, é difícil você sair do sofá, você pegar alguma coisa para fazer. Às vezes, ainda mais para um jovem que ainda não tem uma maturidade muito grande. Então, como é que é isso? Como é que você vê isso? Então, Vitor, o que eu tenho observado? Assim, basicamente eu tenho observado que talvez quem esteja sofrendo mais são os 2 extremos. São as escolas muito pequenas e são as escolas muito grandes. Por quê? As escolas muito pequenas, que são desenhadas para... A Escola Hub é uma escola pequena, mas ela é pequena que ela está no começo, ela foi desenhada para ser grande, né? No sentido de muitas unidades, de muitos alunos. Nosso projeto é ter uma presença nacional. Então, desde o princípio, nós investimos e lançamos a escola já com Google Classroom. Todos os alunos da escola, quando são matriculados, na matrícula é gerado um e-mail deles da escola, que é um e-mail Gmail, é @escolahub, mas é da Gmail. Ele já ganha uma conta do G Suite, do Google, então ele tem acesso ao Google Docs, ao Drive, à agenda, tudo isso. Ao Google Classroom. Então, os nossos educadores já usam Hangouts para fazer formação. Então, já é desenhado para a coisa ser grande, né? Tem escolas que são pequenas e são desenhadas para serem pequenas. Então, são escolas que, por exemplo, nem pagamento através de boleto elas fazem. São escolas que recebem a mensalidade, um pai levando lá o dinheiro na mão, em espécie, na secretaria. Bom, no momento em que você está com quarentena, isolamento social, você não pode ir até a escola está fechada, como é que você vai receber? Essa escola já quebrou, né? Porque ela não tem o que fazer. Escola que não tem nem o e-mail das famílias, só se comunica pela agenda dos estudantes. Como é que essa escola vai notificar todo mundo de que as aulas vão voltar?
Então, algumas escolas muito pequenas, elas vão ter um caixa aí para passar o mês de abril, mas elas vão quebrar, porque elas vão passar o tempo da quarentena, é um tempo sem receita. Ela não vai conseguir pagar seus funcionários, ela não vai conseguir operar, fazer o básico, né? Então tem esse lado, que tá dramático. Tem o outro lado, que são as escolas muito grandes, e dentre as escolas muito grandes, eu diria que tem dois perfis. Você tem um perfil de escola que já vinha se digitalizando, já vinha se conectando com o movimento de mudança que estava acontecendo na educação, e um outro perfil de escola que ainda opera com o mindset do século XX. Essas escolas, elas estão sendo pegas de surpresa. Essas escolas, elas não têm nem ferramentas de comunicação com a própria equipe digitais. Então, elas estão passando um sufoco muito grande para se comunicar internamente, não é nem se comunicar com as famílias, é se comunicar internamente. A gente tem relatos de algumas escolas no Rio, em Juiz de Fora, São Paulo, Belo Horizonte, escolas assim que são consideradas excelentes, que não estão, você tem ideia, eles não estão conseguindo nem responder as dúvidas, ligações, e-mails, contatos das famílias, porque eles não têm uma estrutura montada para isso. Eles têm uma estrutura montada para fazer o que fizeram ao longo do século XX. Então, essas escolas estão sofrendo muito, porque elas mal conseguem gerar uma comunicação entre as equipes. Imagina, de uma hora para outra, num cenário de crise, você implementar aplicativo, treinar sua equipe de professores, adaptar seu modelo pedagógico. Isso não é simples. Assim. Tem gente que na correria está fazendo o quê? Grava vídeo de celular do professor e manda para os alunos. O que está acontecendo? Está sendo muito ruim. Porque não é assim que se faz educação à distância. Não é assim. O professor ele tem que ter uma técnica, uma estratégia para fazer a gravação. O objetivo de aprendizagem muda. Isso tem que estar conectado com o que outros professores vão fazer. Não é simplesmente ele fazer a mesma coisa que ele fazia na sala de aula presencial. Não é assim. Então, infelizmente, são escolas que estão sofrendo muito, como você disse. O impacto disso na ponta para os estudantes e para as famílias ele é tremendo. Como são escolas que não apostam na autonomia do estudante, ao contrário, né, são escolas tradicionais que deixam o estudante na posição mais passiva possível, são escolas que agora sofrem, porque esse estudante não aprendeu a estudar. Ele não aprendeu a aprender sozinho. Ele depende que alguém fique ensinando ele o tempo todo. E aí, como você falou, ele está no sofá, porque ele não aprendeu a sair do sofá sozinho. Para ele sair do sofá, tem que alguém chegar e chamar ele e falar para ele que chegou a hora dele para a aula. Né? Ao passo de que um estudante que já está numa escola conectada com práticas pedagógicas mais contemporâneas, como é o caso da Escola Hub, ele é um estudante que ele não depende de alguém falar para ele que ele tem que aprender. Ele já tem prazer em aprender, ele já tem uma curiosidade que despertou, ele sabe pesquisar, ele sabe achar o conhecimento, ele sabe problematizar. Então ele não depende de alguém mandar, ele faz o aprendizado dele acontecer, que ele naturalmente está curioso. Né? Então eu acho que de uma certa forma essa crise, a gente internamente na Escola Hub, a gente criou um mote, que é atravessar a crise se fortalecendo. E é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando se fortalecer, eu acho que o espírito da equipe está muito grande, está muito forte, assim, se fortaleceu muito nessas últimas 2 semanas e meia. Eu percebo que as nossas famílias também estão percebendo que a gente deu uma resposta muito rápida ao processo, fomos muito velozes, muito rápidos. Isso acho que gerou uma confiança, uma segurança, mesmo não sendo perfeito, mesmo ainda precisando melhorar muita coisa dessa experiência, mas a gente conseguiu, em 3 ou 4 dias, ter uma escola digital rodando. Então, eu acho que as famílias percebem, né, a nossa preocupação em dar suporte, em ajudar dentro desse momento e a cumprir o nosso papel. Perfeito, muito bacana. A questão desses colégios menores é até confuso, porque como é que vai ser a realidade desse aluno que estava no colégio, o colégio passa por um momento difícil, às vezes vem a fechar a porta, no meio do ano a gente sai de uma situação de quarentena, o aluno fez ali 1, 2 meses em um colégio e ele não pegou a parte online que seja de outro,
Então, assim, que confusão, né? Que confusão. É difícil até de prever como é que vai ser a reação de maneira geral, né, no setor educacional. Não tem nem como prever muito isso, né? Na verdade, eu acho que o que vai acontecer é isso. Assim, outro dia eu estava ouvindo a Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação. Ela, na Globo News, ela disse uma coisa com a qual eu não concordo. Ela disse assim: a solução para essa crise em relação à educação é as escolas, na volta, fazer horário integral para dar conta do conteúdo. Eu não concordo, absolutamente, porque é uma falsa ideia, essa ideia de que lecionar leva ao aprendizado. Vai empurrar uma quantidade, né, de conteúdo absurdo. Exatamente. Na prática, a ideia é beleza. Você vai ministrar todo o conteúdo que você daria em 7 meses, você vai fazer em 3 meses. Carga horária dobrada. E em que tempo o aluno vai estudar em casa? Ele não vai ter tempo de estudar nada. Ele vai ficar assistindo aula. Ele não vai conseguir praticar isso. Ele não vai conseguir exercitar, problematizar. Ele não vai ter tempo do lazer dele. Então, na terceira semana, ele está completamente saturado. São crianças. A gente está falando de crianças, né? E tem outra coisa. Aprender, educar-se, instruir-se, se desenvolver, não acontece só na hora da aula. Ao contrário, acontece a qualquer momento. Então, na verdade, a recomendação, na minha opinião, deveria ser outra. Não é se preocupar com pegar o conteúdo. Não. É, desse momento, o que se pode aprender? Como é que as crianças podem se desenvolver nesse momento? Senão, basicamente, essa recomendação dela está dizendo o seguinte: ó, esse momento de agora, a gente amassa e joga fora, ele vai ser totalmente inútil, e o que vale mesmo é só quando a criança está dentro de sala de aula daqui a 2 meses e meio. Me parece que esse é um caminho, é um mindset tradicional, é a forma tradicional de pensar a educação. Não está resolvendo o problema das famílias, que vão passar 2 meses, 3 meses em quarentena. Não está resolvendo o problema das crianças, dos educadores, não está. Né? O que a gente precisa, nesse momento, é ter coragem de pensar criativamente. É o momento da gente questionar os paradigmas da educação tradicional. É o momento da gente questionar a forma com que vem se formando estudantes, indivíduos no Brasil, e a gente encontrar as soluções. Eu acho que esse momento está revelando a inoperância da educação brasileira, a falta de capacidade das instituições, a falta de velocidade, a falta de conexão, e mais importante, a falta de antevisão. Mostra que as instituições brasileiras não estão antevendo o que vai acontecer. Por isso a lentidão em conseguir reagir a esse processo todo. Por isso como é que eu vou dizer assim? A paralisia. Porque a verdade é essa, as escolas estão paralisadas, porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem como fazer. Porque elas estão há muito tempo fazendo a mesma coisa. E é essa inércia que eu acho que vai ser o fim dessa inércia, vai ser o grande legado positivo dessa crise. Porque ou você aprende a sair da inércia ou você vai morrer. Com certeza, né? Muito bacana essa questão, né? É o mindset fixo, né, que eles falam. Não tem adaptabilidade. A gente está falando aí, às vezes, de escola que já tem 50 e 100 anos aí atuando, escolas muito antigas, com modelo muito tradicional, mas na hora que vem essa situação de fato, uma situação adversa, não consegue dar, né, a resposta à altura, apesar de todo o renome, de toda a expressividade aí no setor educacional, né? Como última pergunta aqui, eu queria, principalmente para quem está começando no empreendedorismo, como a gente, né? A gente está ainda num princípio tentando engatar, né? Qual é o seu conselho como gestor, como educador? E aí pode ser mais genérico, pode fugir ao setor educacional em específico, pode se prender também, não tem problema, mas de maneira mais geral, qual que é o seu conselho para quem está começando, você que já viveu muita coisa? Rapaz, participei de um evento recente chamado Fuck Up Night. É um evento que fala sobre fracasso. É um evento onde os participantes, né, dão uma palestra rápida de 7 minutos sobre fracasso, onde a palavra sucesso ela é proibida.
E eu nesse evento, eu contei 2 casos de fracasso meu como empreendedor, em que a razão central do fracasso se deu basicamente, primeiro, por falta de foco e por falta de organização da minha vida para viver a experiência empreendedora. A gente ainda tem uma visão de mundo muito inadequada de que ou eu vou trabalhar ou eu vou empreender. Não é mais assim. Empreender hoje virou uma carreira. Existe um mercado para quem é empreendedor. Um mercado em que você vai atuar como sócio de empresas, como membro do conselho de empresas, como CEO de empresas com perfil de crescimento. Tem um mercado de investimento, de investidores, de venture capital, que fomenta isso. Então, empreender é uma carreira. Você pode tratar o empreendedorismo como uma experiência que você quer ter, parte da sua formação, beleza, normal. Você decidir abrir um negócio, entenda, você aumenta a sua chance de ter sucesso se você vivenciar essa experiência como uma etapa da sua carreira empreendedora. Portanto, você precisa se preparar adequadamente para a carreira empreendedora. Você precisa entender o que é gestão de uma micro e pequena empresa, o que é gestão de uma startup, quais são os desafios, como é que se constrói um negócio, como é que se faz o negócio crescer, o risco de quebrar no momento de crescimento, como é que você financia o negócio, como é que você faz o funding, como é que você acha dinheiro, como é que você escolhe sócio. Se você entender que isso é uma carreira, você se prepara mais adequadamente. E ao se preparar mais adequadamente, você aumenta as suas chances de sucesso. Eu discordo muito de alguns empreendedores que são palestrantes e que propagam a ideia de que empreender é uma atividade que vai ser bem sucedida de acordo com o nível de suor e de energia que o empreendedor coloca lá. Cara, eu canso de ver empreendedor que tá com calo na barriga, porque tá lá com a barriga atrás do balcão, literalmente falando, trabalhando muito e não vê o resultado. Por quê? Porque não se preparou adequadamente. E aqui, se preparar adequadamente, eu não estou falando só de entender o seu mercado de atuação. Eu estou falando de se preparar internamente como um gestor para vivenciar a experiência. Porque o grande trabalho de um empreendedor é fazer o negócio nascer e crescer. O crescimento ele exige uma relação distinta com o risco. Ele exige uma relação distinta com o mercado de crédito, com os bancos, com os investidores, com o perfil de profissional que você vai trazer para dentro. Eu já vivenciei experiências em que ter os sócios errados atrapalhou o negócio inteiro. Ter um sócio que não estava consciente da complexidade e da natureza da experiência de criar um novo negócio pode ser, por exemplo, o fator que vai levar o negócio a não ir à frente. Então, o conselho que eu dou é esse. Pense, eu quero ter uma experiência ou eu quero fazer uma carreira empreendedora? Se eu quero ter uma experiência, é uma coisa mais simples. Se eu quero ter uma carreira empreendedora, então eu tenho que me planejar, me estruturar para isso. Eu tenho que entender como é que eu vou me financiar, como é que eu vou me remunerar. Porque na carreira empreendedora existe um período de investimento de trabalho, em que você não vai ser remunerado pelo seu trabalho no mesmo patamar que o valor que ele tem. Se você estivesse numa empresa, uma vez eu estava tendo uma discussão com um ex-sócio meu, ele queria ganhar tantos mil-reais, e eu falei, cara, a empresa não tem condição de pagar isso. Ele falou assim, mas pessoas do nosso nível estariam ganhando isso numa outra empresa, no mercado. Eu falei assim, sim, estariam ganhando isso em empresas de porte grande. Nenhuma outra empresa do porte da nossa pagaria isso. A gente não pagaria isso para ninguém. Então, essa compreensão, ela é importante. Você está doando trabalho para a sua instituição, para a sua empresa, e provavelmente no início você vai ser menos remunerado, mas em contrapartida, você está valorizando o teu próprio patrimônio. Que você, como dono, como sócio, você tem um ativo ali. Você não está trabalhando de graça, ao contrário, né? Você está trabalhando
por uma remuneração muito boa, só que ela não vem agora, ela vem lá na frente. Então você tem que ter um desenho de vida, uma organização financeira, tem um conjunto de coisas importantes para você ter tranquilidade para viver bem essa experiência. Essa é a minha recomendação. Perfeito. Nas palavras aí, eu pensando aqui, né, em alguns pontos, levantei comigo aqui o primeiro deles, né? A questão de demanda reprimida. Eu acho que momento de empreender talvez nunca foi tão bom, né? A gente, principalmente por causa da crise, eu estava lendo outro dia sobre isso, como é que tem essa demanda querendo consumir pós-crise, né? Claro que a gente vai voltar num momento muito delicado, mas trazendo para um contexto prático, né? Muita gente mulher já precisa muito ir no salão de beleza, então assim, isso é um tipo de demanda reprimida, né? Então assim, acho que vai ter muita oportunidade surgindo, muita mudança, né? E aí vem muito essa questão dos fundos de venture capital. Outro dia eu estava escutando como é que isso está crescendo, e aí foi justamente essa visão de um jovem, que eu estava escutando na Jovem Pan, o Sami, debatendo com o Ciro Gomes, né? Então, que é um cara mais tradicional, que tem um valor mais tradicional. Eu vi os dois debatendo sobre isso, e o Ciro estava teimando com o Sami que não estava crescendo esse segmento. E aí o Sami falou que trouxe números e tudo mais, e o Ciro até brincou, né? Se for isso mesmo, eu fico feliz e te dou meu Fusca, né? E aí o Sami foi pesquisando, no final do programa ele voltou e falou, ó, tá aqui os números, depois você me passa lá a chave do Fusquinha. Então foi assim, foi uma coisa bacana, na hora que você falou, eu lembrei, é um segmento que está crescendo e é importante, né? Então a gente alinhando essa questão, né? A gente vai ter essa demanda, vai existir com certeza, com, né, esse crescimento, investindo nisso, a gente chega a um ponto bacana, né? A gente pode ter essa mudança que você falou, de um modelo muito tradicional, falou do setor educacional, né? Mas a gente pode ter numa amplitude maior, né? Então, talvez seja uma oportunidade de começar, seja para viver a experiência e seguir outros caminhos depois, como para criar essa carreira, né? O que eu entendo, Vitor? Eu entendo que as empresas estarão muito mais criteriosas, então as empresas elas vão contratar menos, negociar salários mais austeros, mais baixos, e vão investir menos. Por outro lado, os investidores vão ter muitas oportunidades, vai ter muita empresa quebrada, que vai poder ser comprada a preço zero, em troca de quem está comprando assumir a dívida. Então é uma oportunidade para quem quer uma carreira empreendedora pensar, estudar empresas que vão sair quebradas desse processo, fazer um funding, comprar as empresas e reerguê-las. Já tem toda uma estrutura, né, por trás. É altamente complexo fazer isso. Porém, a gente conhece muitas histórias assim. Então, acho que essa é uma oportunidade muito legal. E tem todo um passo a passo, né, para se fazer isso. Uma outra coisa importante, eu acho, os consumidores estarão mais criteriosos. Ninguém vai gastar dinheiro de bobeira nos próximos 12 meses. Mesmo com o final da quarentena e da epidemia, as pessoas serão austeras porque elas vão ter medo da volta da epidemia. Então, vai demorar até as pessoas gastarem dinheiro com coisas, com bens e serviços que não são essenciais. Isso vai ser bom, isso vai fortalecer os negócios essenciais, mas isso vai exigir dos negócios não essenciais uma melhoria enorme da oferta. Uma readaptação. Né? Exato. E vão surgir novos negócios. Eu acho que, por exemplo, o setor educacional é um setor que vai estar muito aquecido. As pessoas vão sentir necessidade de aprender coisas novas nesse novo momento econômico que a gente vai viver. Bacana, show demais. Vai muito pelo lado vai demandar mais um esforço inteligente, né? O serviço vai ter que ser conseguir atacar mais a dor do cliente, conseguir demonstrar mais que ele precisa disso, né? É isso aí. Thiago, eu queria te agradecer muito pela conversa, extremamente bacana, pontual nos assuntos, consegue trazer aí
o aprendizado de uma forma bem prática. Eu acho que isso é muito bom para quem escuta, para quem está aqui escutando o podcast, ou aqui no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram. Eu acho que a forma como você traz é bem bacana, bem prática para quem escuta. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. A gente fica muito satisfeito em poder conversar com você. Muito engrandecedor aí, tanto para nós quanto para todo mundo que está escutando, eu tenho certeza. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Parabenizo vocês pela iniciativa, pelo projeto, e contem comigo aí para o que vocês precisarem. Perfeito, Thiago. Obrigado, viu? Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.